Tempo comum, Evangelho de Marcos 12, de 38 a 44, nesse sábado. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei, eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram a casa das viúvas, fingindo fazer longas orações, por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Sempre essa palavra da salvação, e glorificamos a vós, Senhor. Então, começamos a ver nesse início de evangelho, os doutores da lei, homens da palavra, homens bem vistos, até mesmo na sociedade, entendedores da palavra, sabiam muito bem também a lei, gostavam de andar com roupas normais, vistosas, e serem cumprimentados porque eu sou bom, porque eu sou grande. E as primeiras cadeiras eram os locais cativos, ou seja, eu quero sentar aqui. E nos banquetes também, para ser visto, para ser, vamos dizer assim, viver as pompas, ser sempre acolhidos, né? Eles devoravam as casas das viúvas, fazendo longas orações, mas vão receber a pior condenação. Então eram pegos também pela barriga, pelo ventre, isso não era bom, né? É um pecado também. Então Jesus estava sentado, a continuação, no templo, diante do cofre das esmolas. Jesus estava sentado, uma ação dele, e observava a multidão. Sempre a multidão. Veja, no começo desse evangelho já se fala de multidão. Marcos vai dizer sobre a multidão. Onde Jesus estava, havia sempre a necessidade de muitas pessoas, porque queriam escutar do mestre, a multidão, sempre ao redor dele. Então, e observava como a multidão também depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chega uma pobre viúva e deu 2 pequenas moedas. Veja bem que vai dizer aqui, dá 2 pequenas moedas que não valiam quase nada, mas tinham algum valor. Literalmente era para não se valer nada em relação à fortuna daqueles grandes homens ricos, mas havia um valor. Jesus chama os discípulos e diz: em verdade vos digo, essa pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmola. Como é que Jesus sabia que ela era viúva, né? Uma palavra de ciência, uma autoridade que tinha sobre ele, os dons carismáticos, né? Então ele chama os discípulos e olha, dá uma olhada, aqueles homens colocam dinheiro, que bom, vão ajudar, mas eles querem muito mais do que colocar-se à disposição, né, colocar os dons à disposição, se colocar à frente dessa batalha, porque quem tem que estar à frente é Jesus. Mas veja bem, essa viúva não recebeu nada e ela foi embora. Ela não recebeu nenhuma cura, nenhum milagre, nenhum prodígio aconteceu, porque ela saiu, ninguém sabe a história dela, mas a gente também vai recordando, relembrando uma das coisas que a gente estava lendo. Deus ama quem dá com alegria. Deus amou aquela mulher profundamente. Na 2 de Coríntios vai dizer isso, que Deus ama quem dá com alegria. E vamos ver que o contexto é onde? É Jerusalém, a sala onde está o tesouro do templo, o átrio onde estão as mulheres e onde há cofres destinados a receber ofertas. E a grande oferta essa mulher deu. Não é valores. Tem gente que é honesto, que vive, trabalha para ter o seu valor, o seu dinheiro, que bom, que bonito. Mas Jesus está sempre acompanhando, como a gente disse, a multidão, como dizia Marcos. Mas ele também fala à multidão: não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ou seja, a ganância. Há uma sociedade de consumo que nós vivemos e endividamento. Não tem como, gente. A gente vive para o dinheiro, com o dinheiro e no dinheiro. Ou vai dizer que estamos mentindo. Mas também a palavra de Deus vai dizer: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa mulher viveu verdadeiramente essa bem-aventurança. Em Mateus 5, ele vai dizer assim para ela, sem falar: bem-aventurada és, mulher, porque verdadeiramente, espiritualmente, você possui o reino dos céus, você está próximo, você já entrou, porque quem muito deu, muito será amado. Vai querer verdadeiramente ter essa recompensa. E ele chama os discípulos para ver: olha o que ela fez. E não recebeu nada. Essa mulher foi embora, ninguém sabe da história dela. Ela só fez aquele pequeno gesto. E infelizmente muitos vão pregar do valor que temos que dar o melhor para a igreja, e isso, aquilo. A importância
é o teu coração. Uma sociedade endividada, às vezes, como a gente diz, uma sociedade capitalista que o capital é mais importante, o empresário cada vez mais quer, quanto tem mais quer, ele não sabe ultrapassar os limites da seriedade, da sobriedade, em que eu posso doar também e me doar. Eu posso doar o dinheiro e me doar também ao reino de Deus, ao verdadeiramente cristianismo, porque só queremos ajudar os nossos filhos, ajudar e pagar com valores, mas o melhor valor é você recuar, estar junto do seu filho e fazer ele crescer. Assim como essa mulher, esse é um grande investimento, não é no valor, não é só na faculdade, tudo isso, claro, também nos colégios, mas verdadeiramente é o tempo que nós estamos vivendo dessa pandemia, estar em casa, estar verdadeiramente alimentando, ser família e não ilhas, um aqui e outro lá, somente investindo e esquecendo do melhor, que é estar junto aos teus. Isso sim, uma boa catequese, um bom ensinamento, isso vai fazer crescer, como essa viúva, ela deu o melhor do coração dela. E qual o melhor do coração dela? Depositou e foi embora. Ninguém viu. Essa é a grande diferença entre ela e os doutores da lei, entre ela e as pompas, a simplicidade, uma pobre viúva. O dinheiro dela valia quase nada. Literalmente, se fôssemos ver, 2 moedas não vale nada, mas valia quase. Porque esse quase foi a simplicidade. Então que hoje, nesse sábado, viva a simplicidade, a tranquilidade, que Deus te abençoe e que Ele te frutifique cada vez mais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Cristo esteja ao teu coração e ao teu redor.